Atenção, atenção para tudo o que você está fazendo agora, porque o que acabou de explodir nesse exato minuto muda completamente o rumo do Brasil e até do mundo inteiro, gente. Eu estou falando de uma movimentação pesadíssima envolvendo Donald Trump, Lula e Alexandre de Moraes. No meio de tudo isso, uma decisão urgente sobre Nicolás Maduro, que simplesmente deixou Brasília em estado de pânico. E presta atenção, porque isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui tem cheiro de crise internacional, de pressão pesada, de bastidores que ninguém queria que você soubesse. Segundo informações que já vinham sendo ventiladas nos bastidores, inclusive com tensões reais entre Estados Unidos e Brasil, o governo americano já vinha apertando o cerco, principalmente envolvendo decisões contra Moraes e o cenário político brasileiro. Mas o que aconteceu agora, meus irmãos, foi muito além. Fontes já anunciam uma decisão ligada ao destino de Maduro, que já vinha sendo discutida diretamente entre Estados Unidos, Brasil, negociações sensíveis por causa de algumas coisinhas aí envolvendo Lula, que você vai ver aqui nesse vídeo. Isso finalmente aconteceu e aí que o negócio fica sinistro, gente. Porque no mesmo momento em que essa bomba vem à tona, surge uma reação completamente inesperada do Lula. Uma jogada que ninguém viu chegando e que, segundo bastidores, atinge diretamente o coração do judiciário brasileiro. Sim, você entendeu certo. O que está sendo desenhado agora em Brasília não é só uma resposta política, é um movimento de sobrevivência. O Lula tomou uma decisão urgente agora para tentar sobreviver, gente. Enquanto essa decisão dos Estados Unidos pressiona o futuro de Maduro, que já vinha sendo tratado como uma peça-chave numa mudança de regime, há um outro elemento que está deixando tudo ainda mais tenso, uma delação, e é exatamente isso que está sendo, né, a causa aí de todo o desespero, porque certas informações vindo à tona agora, meu amigo, é um efeito dominó que ninguém consegue controlar. E aí entra o ponto mais crítico de todos. Essa reação do Lula é uma tentativa de conter danos ou já é um sinal claro de que a situação saiu completamente do controle? Será que o Brasil está entrando em rota de colisão direta com os Estados Unidos? E mais grave ainda, será que tem coisa muito maior por trás disso tudo que ainda não foi revelada? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar agora são detalhes que simplesmente não estão sendo falados abertamente. Deixa o seu like aqui agora, contribua com o nosso canal e vamos para o vídeo. O que era para ser apenas mais um dia de manobras sombrias em Brasília, transformou-se em uma verdadeira tragédia para o sistema que governa este país. Alexandre de Moraes, o homem que acreditava ter o controle absoluto sobre cada suspiro da República, acaba de levar a pior em um corre-corre frenético que tomou conta da capital federal e deixou a cúpula do PT em estado de choque completo. A notícia é terrível para Lula e seus aliados, pois o castelo de cartas começou a desmoronar de uma forma tão violenta que nem mesmo o esquema de proteção do Supremo consegue mais estancar a sangria que atinge o coração da esquerda brasileira. O golpe de misericórdia veio com a entrega oficial de um dossiê explosivo de 800 páginas no Senado, um calhamaço que materializa nada menos que 126 crimes de responsabilidade atribuídos diretamente a Alexandre de Moraes. Não estamos mais falando apenas de barulho na internet ou indignação em redes sociais. Estamos falando de 68 mil brasileiros com CPF validado gritando que a tirania da toga precisa ser interrompida imediatamente. Esse documento histórico é o pesadelo que o Palácio do Planalto tentou ignorar a todo custo, mas agora ele está sobre a mesa de senadores e deputados que decidiram que não vão mais se curvar diante do medo e da perseguição política. Enquanto os bastidores do Congresso pegam fogo, a tensão subiu para o nível máximo porque o segredo mais sujo do tribunal foi finalmente exposto sob a luz da verdade. Mensagens vazadas revelam uma intimidade perigosa entre o dinheiro grosso do Banco Master e o círculo mais íntimo do ministro, com indícios de que imóveis de luxo foram usados como moeda de troca institucional.
O desespero de Moraes é tão evidente que ele está tentando apagar rastros e calar testemunhas através de manobras jurídicas bizarras. Mas o que ele não esperava é que o sistema começaria a devorar a si mesmo em uma velocidade avassaladora. O The Dallas Express, jornal norte-americano, acabou de fazer uma publicação. E a grande questão é que vários jornais estão tratando disso, mas aqui dentro do Brasil, jornal nenhum quer sequer falar sobre isso. É sobre El Pollo, Hugo Carvajal, ex-chefe de espionagem do Maduro, da Venezuela. Vamos lá. O The Dallas Express escreveu o seguinte, exclusivo. O ex-espião, chefe da espionagem do Maduro, mandou uma carta para Trump procurando expor o narcoterrorismo contra os Estados Unidos. Ou seja, o Hugo Carvajal envia uma carta para o Trump pedindo para ser testigo, ou seja, testemunha contra o Maduro e o Foro de São Paulo. O Infobay, em dezembro, também publicou uma matéria no mesmo sentido. A carta do Pollo Carvajal a Trump oferece mais dados da relação do chavismo com o narcotráfico e as redes delitivas dos Estados Unidos. O ex-general chavista está em pleno processo judicial no país norte-americano e prepara uma audiência-chave para reduzir sua pena. Na carta, né? Na carta que foi enviada, ele menciona as Farc, presta atenção no tamanho disso aqui. Ele menciona as Farc, o ELN e o Hezbollah, ademais do transporte de drogas e espionagem russo e manipulação eleitoral. Matéria do Infobay. Ah, mas o jornal de esquerda, Infobay. Você tem uma noção do tamanho disso aqui? Tá? Então, é uma matéria que realmente ganha repercussão gigantesca. Gigantesca. E aí, por que eu estou falando disso? As Farc, que é esse grupo terrorista colombiano, acabou de fazer um atentado terrorista, deixando mais de 20 pessoas mortas. Ou seja, é sinal de que eles estão vivos e ativos ainda. Matéria do El Tiempo, da Colômbia. Esse jornal é da Colômbia. A carta que o Hugo Carvajal enviou a Trump para tornar-se testemunha estrela contra Nicolás Maduro. Será que os Estados Unidos vai aceitar? Publicação de hoje, tá? Do jornal El Tiempo colombiano. E aí o CNN World, tá? Não é o CNN Brasil, é o CNN World, publicou o seguinte. Ele estava na Venezuela, o chefe espião da Venezuela vai começar a se tornar uma estrela de denúncia contra o Maduro. Vocês entendem que começa um avanço para que o cara que era o mentor da distribuição de dinheiro do tráfico para partidos de política de esquerda resolve testemunhar e está na mão do Donald Trump. Você entende agora por que o Donald Trump está levantando a bandeira tanto sobre ter as facções PCC, Comando Vermelho, classificados como organizações terroristas, porque eles têm vínculos com Hezbollah, com as Farc. Última matéria que nós vamos tratar sobre isso, o HN+. El Pollo Carvajal oferece ser testemunha contra Maduro e acusa o regime de narcoterrorismo. Segundo revelou a Reuters, Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe de inteligência militar da Venezuela, enviou uma carta ao presidente Donald Trump oferecendo-se como testemunha-chave contra Nicolás Maduro e no juízo, né, no tribunal, por narcoterrorismo, no seu julgamento por narcoterrorismo nos Estados Unidos, com o fim de entregar os responsáveis e revelar detalhes do Cartel de Los Soles. E aí o Cartel de Los Soles, intimamente ligado ao quê? Ao Foro de São Paulo. Ou seja, Foro de São Paulo, que era uma organização gigante da esquerda, que há denúncias cada vez mais graves, de que recebia dinheiro
do crime organizado, do tráfico, para justamente ser responsável por financiar partidos de esquerda, né? Poucas coisas me dão tanto prazer, tanta alegria do que ver esses jornalistas que fizeram campanha pro Lula, que mentiram sobre o Bolsonaro, sobre os apoiadores do Bolsonaro, que diziam que o Lula ia resgatar a democracia, o amor e que o Brasil voltaria a ser respeitado do mundo afora, agora sendo obrigados a fazer artigos falando tanto que esse governo é ruim, mentiroso, cafajeste. Um deles é o Josias. O Josias fazia campanha escancarada. E agora, meu amigo, olha o que sobrou para esse jornalista falar sobre o governo. Josias, você escreveu sobre esse manifesto do PT hoje na sua coluna no UOL. Em verdade, eles aprovaram 3 documentos, né? Um deles, esse manifesto, se dedica a suavizar os outros 2. Tática eleitoral e diretrizes para o programa do 4º mandato do Lula. E se você considera os 3 textos em conjunto, eles, na prática, expõem planos que o governo do PT não foi capaz de realizar. Então, na tática eleitoral, no programa de governo, o PT fala de Banco Central e trata o Banco Central como um bode expiatório. Defende juros de 1 dígito, sem falar, sem mencionar o desequilíbrio fiscal, que justifica a taxa de juros do Banco Central, segundo a ótica da diretoria do Banco Central, e no manifesto o bode sai da sala. O Banco Central não é sequer mencionado no manifesto. Então, quando estava lá no Banco Central o Campos Neto, esse lero-lero, juros, crítica ao Banco Central, valia como um desabafo. Agora, com juros de 14,75%, e com o Gabriel Galípolo no comando do BC, nem como desabafo isso vale. E aí vem à memória o governo da Dilma, numa época em que o governo do PT cortou os juros para 1 dígito na marra, deu inflação, recessão e mais juros. No manifesto, o PT defende a reforma política eleitoral, com o fim das emendas orçamentárias. Desde que chegou ao poder, em 2003, o PT fala em reformar a política. Nos 2 primeiros reinados o governo comprou apoio congressual com o Mensalão e com o Petrolão. E sob o governo da Dilma, as emendas começaram, graças às artimanhas do Eduardo Cunha, começaram a se tornar impositivas. Em 2022, o Lula prometeu que ia abolir o orçamento secreto, uma excrescência que surgiu no governo Bolsonaro. E depois de eleito, o Lula nem tentou isso, manteve o Centrão nos principais, na Codevasf, por exemplo, ninho de orçamento secreto, o Centrão está comandando até hoje lá. No manifesto, o PT prega a taxação da jogatina eletrônica, das bets. No programa de governo fala até em proibir o jogo do tigrinho. Mas o partido se esquece de que foi neste governo do Lula, no pressuposto de que renderia bilhões ao Tesouro por meio de licenças e tributos, que essa jogatina, esse cassino que está disponível no celular dos brasileiros, ganhou impulso, né? E isso deu no endividamento das famílias, no mau humor do eleitorado com o governo. Então essas discrepâncias... Você não está mencionando a taxa das blusinhas, né? Que eles imporam no povo brasileiro e agora estão falando em retirar. Diego, mostram que o partido não conseguiu mostrar algo que seja sedutor para essa campanha. O que é que o PT tem a oferecer? Aí vem com a reforma do judiciário, num documento... O problema do judiciário foi feito pelo PT, mas agora ele quer vir com a reforma. Rosna para o Supremo, diz que é preciso acabar com a promiscuidade entre juízes e empresários. No outro, no manifesto, esse que é o documento mais enaltecido pelo partido, aí fala de uma reforma do judiciário, água com açúcar, para estimular a autocorreção, fortalecer o Estado de Direito. Então o partido não sabe muito bem o que quer. Daí no encerramento do Congresso do PT, o Edinho Silva, que é o presidente da legenda, disse que há um sentimento antissistema, mas que a resposta do antissistema, nas palavras dele, está na esquerda, não na direita, não no fascismo. Está conosco a resposta ao antissistema. Se você junta as presidências todas do Lula, da Dilma, o PT está dando as cartas no Palácio do Planalto há 17 anos e 8 meses, agora no final desse 3º mandato do Lula. Então é mais fácil o partido se consolidar como algo que ficou fora de moda
e boa parte do eleitorado enxerga para o PT, para o Lula, como algo fora de moda, do que o PT agora, a essa altura, virar antissistema, do dia para a noite. O PT é o sistema hoje. O que resta de consolo para o Lula é que, na oposição, o único contraponto competitivo que a oposição conseguiu organizar é o Flávio Bolsonaro, que é uma novidade com aroma de naftalina, né? Então, esse é o consolo do Lula. Agora, esse congresso do PT foi, de fato, decepcionante. Como o partido tem sido para o Brasil. Porque eu adoro isso, porque esse aqui é um cara que passava todos os dias mentindo sobre o Bolsonaro, atacando o Bolsonaro e defendendo o PT, e o Lula vai trazer a democracia de volta. Aí hoje, ele é obrigado a fazer uma espécie de... Ele fez algo que ele não faz há muito tempo, falar a verdade. Não tem como defender esse governo, nem seus maiores principais passadores de pano conseguem mais. Só a Miriam Leitão, gente. Só sobrou a Miriam Leitão. Ela é guerreira, essa mulher merece parabéns. Ela não desiste, tá lá ainda defendendo o Lula até o final, falando que a economia do Brasil tá às mil maravilhas. Vocês viram o PT dizendo que a estratégia deles é colar no Flávio o Banco Master, o esquema do Banco Master? Cura. Sim, já tem até peça publicitária pronta. Já. Não, mas aí calma, vamos lá. Vem delação por aí. O PT falou na cara dura que vai usar essa estratégia, e aí o ex-presidente do BRB já está querendo transferência de presídio. Vai delatar. Tá? Então, o ex-presidente do BRB, de Brasília, vai delatar, e aqui eu faço Vou fazer aqui uma... Não é aposta, né? Como é que faz? É aposta, né? Uma aposta. O cara vai colar em quem tem potencial de atrapalhar o PT em Brasília, governador de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Pode anotar isso aí. Pode anotar, tá? Pode anotar. Mas eu tô doido para saber mais sobre essa delação. Vocês querem ler toda a matéria aqui? Sim, por favor. Vamos lá, notícia boa tem que compartilhar, pô. Vamos lá, bota na tela aí, produção. A defesa do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, informou ao STF que ele tem interesse em firmar um acordo de colaboração premiada no âmbito das investigações sobre o Banco Master, segundo petição enviada ao ministro André Mendonça. No documento, os advogados Eugênio Aragão e Davi Tangerino afirmam que o ex-executivo sinalizou interesse em cooperar com as autoridades competentes, possivelmente por meio de colaboração premiada, mas destacam que o avanço da negociação depende de condições ainda a serem definidas. A defesa também solicitou que Costa seja ouvido pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Os advogados indicaram que pretendem pedir a transferência do ex-presidente do BRB do Complexo Penitenciário da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, alegando necessidade de melhores condições para a comunicação com a defesa e eventual negociação do acordo. Costa foi preso, aí mais informações sobre ele, né? Teria recebido 146 bilhões. Segundo a PF, o caso envolve crimes contra o sistema financeiro nacional, incluindo gestão fraudulenta, temerária, corrupção, lavagem de dinheiro. Isso aí tudo a gente já sabe. Embaixo é só atualizando o que vem a ser o caso do Banco Master. Ou seja, cara novão, né, mano? Vida... Ô, Alan, aprofunda mais um pouquinho essa sua ligação aí, essa sua profecia. Que o presidente do BRB vai tratar a delação dele com elementos que... É porque, olha só, o que eu vejo, o que eu enxergo nesse cenário, tá? Quem tá tocando a investigação do Banco Master é o André Mendonça. Não é Alexandre de Moraes, não é o Dias Toffoli. E ele já mostrou que não vai dar mole. Ele já mostrou. Existem algumas informações que eu não tenho como dar aqui. Tá? De Brasília, do STF. O que eu posso dizer para vocês é que o Mendonça, o Cássio Nunes, estão por aqui de todas as bandas, todos os ipons, todas as rasteiras que eles tomaram nos últimos 2 anos. Todas. Porque, querendo ou não, o cara quer um desembargador dele lá embaixo. Você sabe como é que funciona o judiciário brasileiro? E eles foram tomando rasteira. Rasteira da esquerda, rasteira da direita. Pode perguntar pro Tarcísio aí, se ele tomou um puxão de orelha do Mendonça aí. Depois fala aí. Alan dos Santos falou. Pode falar aí. Pode perguntar aí. Se ele não tomou um puxão de orelha sinistro assim, ó.
que ele chegou a se curvar no gabinete do André Mendonça. Não me pergunte como eu sei dessas coisas, tá, Tarcísio? Mas tomou puxão de orelha. Sabe a Kimura? No jiu-jitsu? Foi descendo assim, ó. Bateu na hora, Tarcísio. Tava crescendo as asinhas. Red Bull te dá asas. Enfim. E aí, o Mendonça tá puto com tudo isso e falou, ó, chega, meu irmão. Vocês estão aloprando demais. Isso aqui tá de sacanagem. Por isso que ele quer ser ouvido pela PGR. Entendeu? Amanhã o Ramage vai comentar mais sobre isso. Quero ser ouvido pela PGR primeiro. Lógico, para saber o que eu posso e o que eu não posso falar. Exatamente. Porque, afinal de contas, minha delação tem que ser validada, senhores. Tem que fazer o possível. Uma pergunta aqui fora do contexto da matéria. É uma condição sine qua non eu vir e Ramagem não está aqui? Como é que é? É uma condição sine qua non eu vir e o Ramagem não está aqui? Doida para dar um beijo, um abraço nele? Pois não, aqui está todo mundo perguntando aqui, cadê Ramagem, cadê Ramagem, cadê Ramagem? Ele tá tendo que fazer umas coisinhas aí, eu não posso falar muito, mas em breve amanhã tá de volta. Não, eu avisei para o pessoal que eu ia perguntar para você. Sim. Sacanagem. Mas, então, menino, tá interessante esse negócio, né? Não, primeiro deixa eu passar no chefe para ver se o chefe autoriza eu fazer a delação. Vocês perceberam a ligação do PT anunciando que vai usar o Banco Master contra o Flávio e o presidente do BRB imediatamente fala, eu quero fazer delação? Uhum. Eu tô bem curioso. E aí? Você acha que a delação dele vai caminhar junto com a peça publicitária do PT ou Mendonça bateu com as coisas na mesa e vai pedir que isso aconteça? Eu tenho certeza absoluta que ele vai querer jogar com o PT. Ok. Posso estar errado, mas eu tenho certeza absoluta. Ok. Eu vou na sua. Certeza absoluta. Pode ser um absurdo. Pode ser de bate-pronto, né? Geralmente as coisas que você fala na hora que você fala, as pessoas ficam escandalizadas. Mas, gente, normalmente isso é análise com informação. Normalmente o meu seguidor, ele começa assim. Se é alguma coisa que ele estava esperando muito, ele comemora. Se é algo que incomoda, ele me xinga, fica puto, vai embora. Aí quando ele tá lá consumindo os acordinhos dos outros, ele volta assim, porra, esse cara é foda mesmo. Vou ter que voltar a ouvir esse cara. Aí ele é obrigado a voltar, né, Ítalo? A gente já tá acostumado com isso há mais de 10 anos. Por um motivo simples, né? Aqui não tem ninguém aqui, nenhuma das pessoas que participa da Timeline tem tipo de contratinho com político, acordinho. Nada. Eu concordo com a sua análise a respeito da natureza dessa delação. Eu não sou tão pessimista assim em relação à capacidade de sucesso desse empreendimento do PT, de criar aí esse Bolsomaster aí, esse negócio aí, porque a coisa já ficou muito clara que envolve o Alexandre de Moraes, né? Então você dizer que envolve o Alexandre de Moraes, mas envolve também o Bolsonaro, qual que é o sentido dessas duas coisas, entendeu? Por que enfim, no imaginário, né, geral das pessoas, eu acho que já está muito marcado isso como uma questão envolvendo o Moraes. E envolvendo o Moraes acaba excluindo naturalmente o Bolsonaro, né? Então eu não sei se isso aí vai ser interessante, vai ser realmente, né, possível, né, para a esquerda ligar o Flávio Bolsonaro ao Master de alguma maneira, né? Eu tenho minhas dúvidas a respeito da possibilidade de sucesso desse empreendimento, mas óbvio, é um ponto de atenção que a gente tem que dar aqui, né? Tem que mostrar para as pessoas. A estratégia deles é muito simples, né? MBL/PT. O Flávio Bolsonaro é ligado ao Toffoli, rachadinha, foi beneficiado, não quer falar do Banco Master, que não sei o quê, blá blá blá. Eles vão querer usar essa narrativa quando todo mundo sabe que quem assinou todos os papéis, quem realmente está recebendo dinheiro, quem realmente é Gilmar Mendes, amigo do Gilmar Mendes. A gente não tem comprovação do Gilmar Mendes, tá? Aqui sou eu falando, não é a Timeline, nem o Ítalo, nem ninguém, não. Mas é que o Gilmar Mendes é o seguinte: o Gilmar Mendes é aquela menina que chega no churrasco, todo mundo sabe que é puta. Tá todo mundo vestido normal. O Gilmar Mendes é um tipo de comportamento que ele chega com aquela sainha, mostrando a calcinha, baixo o negócio. Todo mundo sabe que é puta. Você olha e fala, não tem como. Pode perguntar quanto é. O Gilmar Mendes não tem como, cara. Não tem como, entendeu?
Sou eu falando, né? Eu falando aqui. A responsabilidade é minha. Gilmar Mendes é puta, né? Você olha pra ele e fala assim, irmão, não tem como. Você olha pro cara. Tem pessoas que você olha e fala assim, pô, fulano parece um santinho, mas na verdade, né, não é. Mas o Gilmar Mendes é o contrário. Você olha pra ele e fala assim, ladrão, safado, prostituto. Isso aí, meu irmão. O Gilmar Mendes, sem brincadeira, ele gordo daquele jeito ali, dependendo do dinheiro que você jogar, ele roda no polidense, irmão. Você pode ter certeza absoluta disso. Absoluta. Então eu não tenho prova de que o Gilmar Mendes é do job político, mas eu posso afirmar que caso Master Gilmar Mendes é do job político. Garoto do job. Sem dúvida nenhuma. Só não sei se ele faz igual o Glenn Greenwald, que bota roupa de enfermeira, ou se vai daquele jeito mesmo. Deus me livre. Se vocês quiserem saber quem que é o Gilmar Mendes, ouçam Jorge Cajuru falando dele. Vai lá, vai buscar o Jorge Cajuru falando do Gilmar Mendes. Entendeu? Agora. O cara falou que deu a bunda pra saber se é ruim, entendeu? Esse cara se escandalizou com a imoralidade do Gilmar Mendes. Então, por aí, vocês tiram o resto.